Eu sou Camille, do P1, e irei falar sobre o equilíbrio químico. O equilíbrio é um estado em que não há mudanças observáveis com o passar do tempo, ou seja, há um fluxo contínuo em ambos os sentidos. As concentrações dos reagentes e produtos permanecem constantes e as taxas das reações em ambos os sentidos são iguais. Ou seja, essas reações elas podem ser reversíveis à medida que os produtos vão se formando. Eles podem reagir entre si retrocedendo, dando origem aos reagentes. Quando isso acontece, é um ponto de equilíbrio, que é o equilíbrio químico. O equilíbrio físico ele ocorre quando não há uma mudança do estado físico de uma substância. Por exemplo, a água aqui, ela está líquida e quando se converte, ela continua sendo água, só que no estado gasoso. Como, por exemplo, o açúcar, quando ele é dissolvido na água, ele se converte a um equilíbrio. Por quê? Um tempo depois, ele começa a se cristalizar de novo. Por isso que é um equilíbrio. O equilíbrio químico, ele ocorre quando uma substância ou reagente se converte em um produto distinto, como no caso aqui do tetróxido de nitrogênio gasoso. Ele se converte em 2 moléculas de dióxido de nitrogênio. Então, podemos perceber que as moléculas do produto é diferente dos reagentes. A lei das ações da massa, ele é um modelo matemático utilizado para descrever fenômenos dinâmicos em química. Se tiver uma expressão química que entra em equilíbrio, no equilíbrio vai haver uma expressão matemática que resulta num valor constante. Como podemos observar aí, a fórmula vai ser K é igual a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. A velocidade de uma reação química elementar é proporcional à concentração dos reagentes. A constante de equilíbrio de K muito maior que 1 significa que o número é maior que o denominador. O equilíbrio ele vai ser deslocado para a formação do produto, à direita. Já no K muito menor que 1, se atingir o equilíbrio e for muito menor que 1, o denominador terá que ser muito maior que o numerador. No equilíbrio, a reação está deslocada para a esquerda, ou seja, ela favorece os reagentes. Então, se no equilíbrio o K ele for muito maior que 1, significa que ele vai estar favorecendo o produto. Já se no equilíbrio o K for muito menor que 1, significa que ele está favorecendo os reagentes. O equilíbrio homogêneo se aplica às reações em que todas as espécies reagentes estão na mesma fase, como o caso aqui, esse exemplo anterior do tetróxido de nitrogênio. Quando ele se converte, ele passa a ser 2 moléculas de dióxido de nitrogênio. Porém, ele continua ainda na mesma fase, que é a fase gasosa, ou seja, ele é uma reação homogênea. O equilíbrio heterogêneo se aplica às reações em que reagentes e produtos estão em fases diferentes, como aqui o exemplo do carbonato de cálcio. Ele é sólido. Ele tem um equilíbrio com o óxido de cálcio, liberando assim o gás carbônico, e o sólido que é o óxido de cálcio. A concentração de sólidos e líquidos puros não estão incluídos na expressão para a constante de equilíbrio. Se uma reação pode ser expressa como a soma de 2 ou mais reações, a constante de equilíbrio para a reação geral é dada pelo produto das constantes de equilíbrio das reações individuais. Quando a equação para uma reação reversível é escrita na direção oposta, a constante de equilíbrio torna-se a recíproca da constante de equilíbrio original. Para escrever uma expressão de constante de equilíbrio, primeiro, as concentrações das espécies reagindo na fase condensada são expressas em m. Na fase gasosa, as concentrações podem ser expressas em m ou em atm. 2. As concentrações de sólidos puros, líquidos puros e solventes não aparecem nas expressões constantes de equilíbrio. A constante de equilíbrio é uma quantidade inafundada.
4. Ao citar um valor para a constante de equilíbrio, você deve especificar a equação equilibrada e a temperatura. 5. Se uma reação pode ser expressa como uma soma de duas ou mais reações, a constante de equilíbrio para a reação geral é dada pelo produto das constantes de equilíbrio das reações individuais. A cinética, ela mostra a velocidade com que as reações ocorrem. E como quase sempre muitas reações elas ocorrem nos dois sentidos, então entra-se em equilíbrio. Se elas estão se convertendo e retrocedendo, em um momento as velocidades elas se igualam. Então, quando as velocidades da relação direta igualam a velocidade da reação inversa, está caracterizando um equilíbrio. Então, essa é a relação que existe entre equilíbrio e cinética. O quociente da reação é calculado substituindo as concentrações iniciais dos reagentes e produtos na expressão constante de equilíbrio. QC menor que KC, o sistema prossegue da esquerda para a direita para alcançar o equilíbrio. QC igual a KC, o sistema está em equilíbrio. Já QC maior que KC, sistema prossegue da direita para a esquerda para alcançar o equilíbrio. Quando for calcular a concentração de equilíbrio, primeiramente expresse as concentrações de equilíbrio em todas as espécies, em termos das concentrações iniciais, e um único X desconhecido, o que representa a mudança de concentração. 2. Escreva a expressão constante de equilíbrio em termos das concentrações de equilíbrio. Sabendo o valor da concentração de equilíbrio, resolva para X. E 3. Tendo resolvido para X, calcule as concentrações de equilíbrio de todas as espécies. Se um estresse externo é aplicado a um sistema em equilíbrio, o sistema se ajusta a tal forma que o estresse é parcialmente compensado à medida que o sistema atinge uma nova posição de equilíbrio. Como no exemplo acima, temos as mudanças de equilíbrio deixadas para compensar o estresse. Mudanças na concentração. Quando há um equilíbrio químico, o sistema está balanceado. O sistema em equilíbrio químico, ele pode sofrer uma perturbação quando aumentamos a concentração de um componente da reação, diminuímos a concentração de um componente da reação. Ao adicionarmos ou removermos uma substância da reação química, o sistema se opõe à mudança, consumindo ou produzindo mais desse composto, de forma que o equilíbrio seja restabelecido. As concentrações dos reagentes e produtos mudam para se adaptarem a um novo equilíbrio, mas a constante de equilíbrio ela permanece igual. Aqui eu tenho um exemplo de mudança na concentração. Essa reação ela está com a maior concentração de produtos, pois pela coloração azul da solução, vemos que o complexo predomina. A água também é um produto da reação direta e quando aumentamos a sua concentração na solução, o sistema se opõe à mudança, fazendo com que a água e o complexo reajam. O equilíbrio é deslocado para a esquerda, sentido da reação inversa, e faz com que aumente a concentração de reagentes, mudando a cor da solução.